2020 chega ao fim. Salve, salve pessoal, eu sou Ângelo Branco e esse é o primeiro vídeo de 2021. Como já é uma tradição aqui no canal, eu faço uma avaliação do que foi o ano para o canal, para mim. E esse certamente é o vídeo mais difícil que eu vou fazer, pois 2020 foi um dos anos mais difíceis para todo mundo. Como vocês sabem, em março de 2020 chega o Covid-19 no Brasil. E desde então o Brasil sofre com a pandemia, colapso no Sistema Único de Saúde, com as vítimas dessa doença, e o Brasil tem sofrido muito mais devido ao desgoverno de Bolsonaro. Se 2019 tinha sido um ano muito difícil do ponto de vista político, em 2020 foi muito mais agravado com a crise da pandemia, a crise sanitária e o crescimento do obscurantismo e do revisionismo histórico do governo Bolsonaro, incentivando movimentos como, por exemplo, o movimento anti-vacina, exaltando a cloroquina como um medicamento que cientificamente já foi provado que não tem eficácia nenhuma com Covid-19, dentre outras loucuras que vocês certamente têm acompanhado. São quase 200 mil vidas perdidas em 2020 para o Covid-19. Eu comecei 2020 com a mudança, ganhando um escritório, um estúdio, e encarei a missão de continuar o canal em 2020, quando em março a gente tem decretada a quarentena, a gente tem decretado alguns dias de lockdown também em vários lugares do país, e pela primeira vez na minha vida eu passo muito tempo sem trabalhar presencialmente e sem estudar presencialmente. Ou seja, foi um ano muito louco para todo mundo, né? Eu estou desde março sem dar aulas, isso porque em Jaboatão as aulas foram suspensas e não tivemos atividades online, e diante disso é que eu pensei, para manter a minha saúde mental eu vou investir no canal. Então eu fui comprar equipamentos, eu fui bolar o que é que a gente ia fazer. Um dos projetos que eu tinha aqui para o canal era fazer o podcast, que é o Papo em Branco, que talvez inclusive mude de nome. Surgiu aí alguns questionamentos, ponto de vista de racismo, porque é branco, que soa muito mal. Apesar de em alguns episódios eu dizer que é um podcast antirracista, só esse trocadilho com o meu nome, mas talvez eu mude ele. E eu tava com essa preocupação toda no início do ano de receber o pessoal para conversar, com equipamento, com microfone para conversar com o pessoal. Gravei o primeiro episódio do podcast num estúdio, porque o meu estúdio aqui não estava ainda organizado, e aí veio a quarentena. Fiz alguns podcasts ainda à distância, onde o entrevistado ia lá, gravava o seu videozinho, conversando comigo por telefone, e eu gravava aqui também, e aí eu depois editava tudo. Foi depois que eu descobri o StreamYard, que foi o programa que eu fiz todas as minhas lives, e aí o podcast cresceu pra caramba. Foi o que deu uma grande visibilidade pro canal esse ano. Foram mais de 40 pessoas entrevistadas, visando aí a questão da pandemia e depois também caindo na campanha eleitoral. Então 2020 foi um ano que o canal cresceu sobremaneira. Essa condição de ficar em casa, de não poder sair na rua, de não ir trabalhar devido à pandemia, me proporcionou que eu produzisse muito mais para o canal, e de uma maneira que eu jamais imaginaria que fosse produzir à distância. Com isso a gente atingiu um número maravilhoso de 100 inscritos. Lembrando que eu reativei o meu canal, ou de fato coloquei ele para funcionar de fato no finalzinho de 2018, produzi ele totalmente sozinho em 2019, e em 2020 ele teve esse crescimento fantástico, apesar de ele ainda ser muito caótico, Por conta disso eu fiz lá na minha aba comunidade, nós ganhamos a aba comunidade por conta dos 1000 inscritos, uma enquete para saber o que é que o pessoal mais gosta, quais são os quadros que o pessoal mais gosta aqui no canal. E no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, temos 73% em política, então eu pretendo criar um nome para esse quadro onde a gente fala de política local aqui de Jaboatão, que foi o grande marco aqui neste canal em 2020, como também política nacional. Com 13% dos votos teve Vida de Professor, que é o quadro onde eu relato a minha vida de professor, falo um pouco sobre o meu cotidiano, faço minhas reflexões sobre a educação. 13% votou no Papo em Branco, no meu podcast aqui do YouTube, que talvez a gente consiga inclusive botar
esse podcast agora em 2021 também nas plataformas digitais. 2 pontos também que não foram votados nessa enquete foi meio ambiente e os reviews. Esse ano foi um ano que eu comprei muito equipamento para o canal, né? Eu fiz aqui uma estrutura mínima, a gente agora tem um fundo verde com chroma key, tudo muito simples, e também me proporcionou fazer uma coisa que eu nunca tinha feito no canal, que é review. Eu comprei um violão para mim, fiz o review desse violão. Para quem não sabe, eu tenho um trabalho autoral independente na música também. Vou deixar aqui o link na descrição para você escutar nas plataformas digitais. Com a compra do violão, eu fiz alguns reviews. A gente teve uma participação muito legal da nossa comunidade, dos nossos inscritos, e surgiu aí nesse canal caótico também uma parte de reviews, né? Onde a gente vai testar alguns equipamentos, como o caso foi do violão, veio também as cordas Agostini, que foi o último que eu postei aqui no canal. Isso tudo devido à interação com a nossa comunidade. Outro destaque também para o canal esse ano foi a luta em relação às questões ambientais. A gente foi um ano desgracento para o meio ambiente. 30% do Pantanal foi queimado, boa parte da Amazônia desmatada e queimada, e eu não poderia ficar simplesmente calado em relação a isso. Fora as questões nacionais do meio ambiente, também as questões locais aqui em Jaboatão, com desrespeito à lei orgânica, desrespeito à resolução do CONAMA, um desastre total. Também a área ambiental também foi um fator muito importante para o crescimento desse canal. Mas em 2021 eu vou fazer o que com esse canal? É a grande pergunta. Eu vou enxugar um pouco, tentar enxugar, tornar o canal um pouco menos caótico. E as frentes que eu vou continuar aqui é, sem dúvida, política, que vocês precisam me ajudar a escolher um nome para esse quadro, onde a gente fala sobre política de maneira geral. Então bota aí nos comentários se você tem alguma sugestão para o nome do quadro aqui de política, até porque a gente mergulhou, né, violentamente na política municipal. Eu entrevistei uma série de candidatos a prefeito, a vereador. Nós tivemos um grande projeto no canal que foi o Web Debate Jaboatão, que foi sensacional, e ele vai continuar também nas próximas eleições, certamente, discutindo a cidade, discutindo as propostas, conhecendo os candidatos, sabendo quem são os bons candidatos. Então a gente já tem o Web Debate Jaboatão e a gente precisa agora o nome para o quadro de política, então bota aí nos comentários, beleza? A gente vai continuar com o vídeo de professor, apesar de a gente não saber quando vai voltar às aulas de fato, se vai ter aula remota, se não vai, aqui em Jaboatão, tá? A gente vai continuar com o Papo em Branco, não sei se eu vou mudar ele de nome, mas a gente vai continuar com o podcast, a gente vai continuar com as lives também no canal, continuar conversando sobre educação e sobre meio ambiente também. Então a gente não vai mais falar de cerveja nesse canal e vai focar nessas questões, fora também o blog, que não deixa de ser uma forma também da gente conversar sobre todos esses temas. Política, educação, meio ambiente, com lives, podcasts e alguns reviews também, por que não? Voltando lá para o vídeo que eu fiz no iniciozinho de 2020. O que é que foi que eu planejei e o que foi que eu consegui, o que é que foi que eu não consegui? Primeira coisa que eu tinha falado no vídeo, né, é que eu precisava ler regularmente. Ainda não atingi isso de realmente ler regularmente, apesar de ter lido muito para fazer os vídeos no canal, para entrevistar os candidatos, para fazer o Web Debate Jaboatão. A leitura regular ainda é uma coisa que tá para chegar. E espero que em 2021. Naquele vídeo também eu tinha falado em desacelerar, desconectar da internet, que é uma grande ironia, porque a gente teve muito mais conectado devido à questão da pandemia, né? Falei também que eu tinha começado um tratamento para ansiedade com um psicólogo, e de fato no início da pandemia foi uma barra que me ajudou muito, por incrível que pareça, foi produzir para o canal, já que eu não tinha nenhuma atividade profissional de fato, por conta da quarentena, por conta do lockdown, o que foi super tranquilo depois de certa altura, depois da fase de adaptação da pandemia, super de boa. Eu falei também naquela coisa do banho de natureza, né, de me conectar mais com a natureza, e a gente trouxe aqui todas essas denúncias, todos esses problemas ambientais do país e de Jaboatão. Então a linha ambiental aqui do canal cresceu muito, então acho que tem tudo a ver com isso que eu tinha falado no iniciozinho de 2020. E também uma coisa muito legal que a gente teve em 2020 foi o lançamento do meu projeto autoral musical nas plataformas digitais de stream. Então se você quiser escutar um pouco da minha música, tá aqui o link na descrição, todas as plataformas digitais. Eu queria agradecer muito a Leandro, que é o meu produtor musical, que é o meu amigo, meu brother, que produziu isso comigo, fez todo esse remix. A gente mexeu em todas as músicas, deixou elas muito mais interessantes
para postar nas plataformas digitais, e isso é um marco muito legal e foi uma das poucas felicidades que tivemos em 2020, sem dúvida nenhuma. Mas e para 2021, o que é que eu tenho como projeto? Já comecei com as vertentes que a gente vai continuar aqui no canal, mas a meta agora é continuar produzindo para o canal numa melhor qualidade técnica de roteiro, porém ainda sozinho. Ou seja, eu gravo vídeo, eu edito, eu faço roteiro, eu faço tudo. Com exceção de alguns vídeos aí sobre as denúncias ambientais, que eu tive a ajuda excelente do pessoal do Salve Barra de Jangada, um coletivo ambiental aqui de Jaboatão dos Guararapes, que é sensacional, show de bola. Vou deixar aqui o link na descrição também para você conhecê-los. E também vídeos e lives que eu fiz com o pessoal do Muda Jaboatão, que é um coletivo aí super diversificado, o pessoal extremamente progressista que vai fazer oposição ao governo Anderson Ferreira. E eu acho que é isso, eu acho que os meus objetivos, de maneira geral, é voltar a trabalhar, voltar em segurança. Claro, o projeto principal do ano é tomar a vacina, seja ela qual for, a Coronavac, a Sputnik 5, Pfizer, BioNTech, Moderna, qualquer uma delas. Voltar para a sala de aula física em 2021 e continuar construindo tijolo por tijolo uma cidade melhor, um Brasil melhor, um mundo melhor para todo mundo. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, tá? Dá o like aí, se inscreve no canal, que em 2021 a gente vai continuar melhorando, a gente vai continuar evoluindo aqui no canal. Vamos ver se a gente consegue também esse ano monetizar o canal. De repente a gente já consegue também o botão aí do Seja Membro, então a gente já vai ter membros do canal e a gente vai crescendo aí, podendo fazer mais e mais coisas legais aqui pro canal também. Então, muito obrigado a todo mundo que me acompanhou em 2020. Muito obrigado aos 1000 inscritos, né? A gente tá com mais de 1.200 inscritos e forte abraço para todo mundo. Que venha a vacina.